Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos numa série do profeta Eliseu e hoje nós temos uma linda história para contar para você sobre os milagres que o profeta Eliseu realizou enquanto esteve aqui na terra. Hoje a palavra se encontra em 2 Reis, no capítulo 4 e no verso 38 em diante. O título dessa história é Existe Morte na Panela. A Bíblia nos conta que Eliseu teve que voltar para a cidade de Gilgal. Quando ele chega ali, havia muita fome na cidade. Quando ele chega em Gilgal, ele se encontra com os discípulos dos profetas. Lembra na história de Elias que eu disse que havia escola de profetas? E ali ele vendo que todos estavam com fome, ele pede para o seu moço, aquele que andava com ele, o seu discípulo, né, provavelmente o Geazi, ele pede para que faça um caldo de ervas e alimente ali os discípulos dos profetas. Então o moço vai até o campo para apanhar ervas. E nisso ele acha uma trepadeira e consegue pegar os frutos daquela trepadeira para colocar no caldo. Bom, o caldo ficou pronto e todos começaram a comer. Só que quando eles começaram a comer, eles perceberam que havia algo muito ruim na panela. Então eles gritam: "A morte na panela! A morte na panela!" E nisso não puderam mais comer. Então Eliseu, um homem de Deus, teve ali um comando da parte de Deus de colocar um pouco de farinha no caldo. A Bíblia diz que quando Eliseu esparrama farinha no caldo, aquele veneno foi embora, porque os frutos daquela trepadeira eram venenosos, mas o homem não sabia, ele não fez por maldade. Ali então iria morrer muitas pessoas por comer algo envenenado sem saber. Mas o profeta Eliseu, com discernimento de Deus, ele salvou todos os discípulos dos profetas ali naquela noite. Veio também um homem de uma cidade e trouxe pães das primícias. Eram 20 pães, ele trouxe para dar para 100 homens. Então Eliseu pede para que seja distribuído, mas o moço olha para Eliseu e fala: "Mas como eu vou distribuir 20 pães para 100 homens? Não dá." Eliseu, um homem de Deus que tinha fé nesse Deus Todo-Poderoso, ele disse: "Pode distribuir, porque Deus disse que vai dar e sobrar." Então ele começa a repartir aquele pão para todos. E como disse o homem de Deus, aqueles pães deu para que todos se saciassem e ainda sobrou muitos pães. Que Deus maravilhoso! Eliseu ali sendo comandado por Deus, tivemos ali a primeira multiplicação de pães. Sabe, queridos, essa história é bem curtinha, mas eu aprendo muito com ela. Trazendo para os nossos dias de hoje, alimento é vida. Nenhum corpo resiste a ficar sem alimentação, não é mesmo? E quando você não tem uma alimentação adequada, você fica até doente. Então, por isso, devemos nos alimentar muito bem, porque a alimentação nos traz vida, nos traz energia. Sabe, queridos, estudando essa história, o Espírito Santo falava comigo que como o alimento é vida, devemos saber o que estamos ingerindo em todas as áreas da nossa vida. O que está alimentando a nossa mente? Porque nós não vivemos só do pão, só do leite. Nós temos também que alimentar a nossa mente. Como ler bons livros, como ter boas amizades. A Bíblia, queridos, a palavra de Deus, ela é uma fonte de alimento. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, porque ela traz vida. Ela é a nossa regra de fé. Então, assim como havia veneno dentro daquela panela, assim também, muitas vezes, nós estamos nos alimentando de amizades que não está fluindo bem na nossa mente. Tem amizade que nos força a mentir para a mamãe. Tem amizades que nos força a pegar aquilo que não é meu. Assim como eu alimento o meu corpo, eu também preciso alimentar a minha alma. A palavra de Deus, ela é alimento para nossas vidas. Sim, a palavra de Deus diz que ela é pão. Ela também é mel. A palavra de Deus é água.
Sim, a água que entra e jorra, sacia a nossa sede. A Bíblia, a palavra de Deus, queridos, é aquela que nós temos que nos alimentar. A palavra de Deus também é comparada como um leite? Sim, a palavra de Deus também é considerada como semente. A semente, quando ela é plantada em boa terra adubada, ela cresce, ela fica uma árvore bonita e ainda nos dá frutos. É assim que Deus espera de nós, que venhamos comer da palavra de Deus para que não haja morte em nossas vidas. Sim, queridos, nós precisamos saber com quem estamos andando. Se essa companhia que você está andando, ela não está te levando para o caminho correto, está te forçando a fazer aquilo que não agrada a Deus, ore ao Senhor para tirar essa pessoa do seu caminho. Você precisa andar com pessoas que te levam a Deus e não o contrário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aquele caldo envenenado ia levar todos à morte. Aquela farinha representa o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus veio ao mundo, ele morreu numa cruz para nos salvar. A Bíblia diz assim, João: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado que se chama Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, aquela farinha que tirou o veneno daquele caldo simboliza o Senhor Jesus, que vem e tira o pecado de nossas vidas que nos leva à morte. Por isso, devemos ler a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa conduta. A Bíblia é a nossa bússola. É ela quem nos direciona. E se estiver escuro e você não conseguir enxergar as coisas boas que você tem que fazer, a palavra de Deus, ela também é lâmpada. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos direciona, queridos. Ela é luz para o nosso caminho. Aquilo que era para a morte, o Senhor Jesus veio e nos redimiu, curou as nossas feridas, tirou todo o nosso pecado, limpou o nosso coração. E hoje nós temos acesso a Deus. E por que eu sei de tudo isso? Porque a palavra de Deus diz. Por isso eu creio. Quero deixar essa palavra ao seu coração. Se você não sabe ler ainda, peça para a mamãe, o papai, o irmão, o primo, a titia, a vovó, que leia a Bíblia para você, que leia as histórias da Bíblia para você aprender. A palavra de Deus, queridos, ela é a cura para a nossa alma. Cuidado com as amizades, cuidado com o que você tem alimentado a sua alma. Assim como você exige algo gostoso para comer, para alimentar a sua barriguinha, seja exigente também com as suas amizades. Se você ainda não tem Jesus no coração, eu quero convidar você a aceitar o Senhor Jesus. Se alguma coisa está errada aí no seu coraçãozinho, que você está sentindo aí que está precisando de uma farinha para dar uma limpada nesse caldo que está aí, eu quero te convidar a receber o Senhor Jesus na sua vida. E você que já tem Jesus no coração, cuidado com as suas amizades, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você que quer receber o Senhor Jesus no seu coração, ore comigo dessa maneira. Lembrando que orar é falar com Deus, tá bom? Então vamos orar. Meu Deus, eu agradeço por essa história. Peço perdão dos meus pecados. Peço, Jesus, que o Senhor venha limpar o meu coração. Eu creio que o Senhor Jesus é o único e perfeito Filho de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém! E chegamos ao final, queridos, de mais uma história. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e também compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no seu Face, no seu Instagram. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Beijos no seu coração. Até a próxima história, pessoal!